e o rebanho do Senhor. Podemos ir sentando e cantando com alegria. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Solte a sua voz. O rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. E o rebanho do Senhor. Só as vozes. Nós somos o povo. Nós somos o povo. E o rebanho do Senhor. E o rebanho do Senhor. Toda a igreja, nós somos o povo. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. E o rebanho do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e amadas irmãs, celebramos hoje o 11º domingo do tempo comum, o domingo que o Senhor mais uma vez, através da sua palavra, vem ao encontro dos nossos corações. Gostaria de iniciar esta nossa meditação, esta nossa pregação, com a primeira leitura do livro do Êxodo, este livro que faz parte do Pentateuco, este livro que traz ao nosso coração esse convencimento da aliança que um dia Deus fez com o seu povo. Mesmo diante da infidelidade do povo, Deus nunca desistiu de amar este povo. Deus nunca desistiu de ter Israel como seu povo predileto. E nós que aqui estamos, somos esta nova raça de Israel, no qual o Senhor, renova todos os dias a aliança que um dia Ele fez com cada um de nós. E esta aliança teve a plenitude no alto de madeira da cruz. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, diante dessa palavra onde nós estudamos que Moisés foi chamado por Deus para receber de Deus aquilo que do mais profundo do coração do Senhor, o Senhor o chamou na montanha, num lugar de intimidade, para falar ao seu coração. Mas eu gostaria de permanecer, meus amados irmãos e irmãs, com o versículo 5 do livro do Êxodo, no capítulo 19, que diz assim: portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida. Meus amados irmãos e irmãs, nós acabamos aqui de ouvir e de aprender que à medida que os nossos ouvidos estão abertos ao ouvir a voz do Senhor, certamente nós tornaremos esta porção, como Ele nos diz na primeira leitura, do povo escolhido. Eu acredito, meus amados irmãos e irmãs, olha para o Padre, eu acredito que à medida em que nós vamos ouvindo a voz do Senhor e vamos permitindo que esta voz adentre na nossa alma e no nosso coração, Ele vai nos tornando propriedades dele. Amém, queridos? À medida em que nós vamos ouvindo a sua voz, Ele vai se apropriando de nós. Ele vai tomando posse de nós. Por isso nós poderemos cantar: Senhor, nós somos o seu povo e seu rebanho. Meus amados irmãos e irmãs, à medida que os nossos ouvidos eles estão atentos e eles estão abertos, nós conseguimos ouvir com clareza e com muito amor a voz do Senhor, que não é uma voz tenebrosa, que não é uma voz que causa medo em nós, que não é uma voz que nos coloca como animais acuados com medo, mas é uma voz que traz uma docilidade ao nosso coração e o direcionamento no qual nós precisamos prosseguir e seguir. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, que os nossos ouvidos estejam atentos e que a voz do Senhor seja uma voz na qual possa nos fazer trilhar este caminho, o mesmo caminho que Ele inspirou o coração de Moisés em guardar a aliança,
em guardar o seu amor, que Ele também nos ensina. Assim sendo, à medida que nós ouvimos a voz do Senhor, como nós ouvimos na primeira leitura do livro do Êxodo, nós vamos não só internalizando, mas vamos compreendendo que nós somos o seu povo e seu rebanho. Meus amados irmãos e irmãs, eu não sei você, mas enquanto nós cantávamos esse salmo, o meu coração era tomado de uma alegria tão grande, porque eu me vejo muito partícipe desse rebanho no qual o Senhor está falando para cada um de nós. Meus amados irmãos e irmãs, nós somos esse rebanho do Senhor. Ainda que sejamos um rebanho diferenciado ou diversificado, porque nós somos diversos, porém, meus amados irmãos e irmãs, nós formamos um único só povo. Ninguém se sinta fora desse rebanho. Nós temos um pastor que a cada dia vai apacentando o nosso coração, vai cuidando de nós. Eu não sei se você consegue prestar atenção no salmo que diz: aclamai o Senhor, a terra inteira, servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Meus amados irmãos e irmãs, esse deve ser o lema da paróquia de Jesus Divino Mestre. Servir ao Senhor com alegria. Porque, meus amados irmãos e irmãs, não tem coisa melhor na vida do que colocarmos o nosso coração à disposição do Senhor e permitir que Ele conduza o nosso coração à medida, à forma, do modo que Ele deseja para cada um de nós. Assim sendo, o Salmo vai dizendo: sabei que o Senhor só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e nós somos seus, nós somos o seu povo e seu rebanho. Irmãos amados, irmãos queridos, à medida, olha para o Padre, à medida em que nós vamos entendendo que nós somos esse povo e esse rebanho, nós vamos compreendendo que no coração do nosso bom pastor há um espaço para cada um de nós. Ninguém aqui, sobretudo na nossa comunidade paroquial, ninguém aqui está competindo com ninguém, porque se nós estamos no mesmo, se nós fazemos parte do mesmo rebanho, porque Ele nos fez, nós somos dele, Ele vai nos dando, meus amados irmãos e irmãs, a consciência de que cada um tem um espaço privilegiado e reservado em seu doce coração. Ele mesmo nos fez, nós somos seus e nós somos o seu povo e seu rebanho. Assim sendo, meus amados irmãos e irmãs, à medida em que nós vamos entendendo que nós somos esse povo e esse rebanho do Senhor, nós vamos compreendendo, sobretudo, a segunda leitura. Irmãos, vamos entendendo que nós somos homens e mulheres para anunciar a boa nova, anunciar a salvação. Eu acredito que precisamos fazer um exame de consciência e nos questionar, e nos perguntar: qual é o anúncio que eu tenho feito? Irmãos amados e irmãos queridos, não precisamos ser profetas da desgraça, não precisamos ser profetas que anunciamos simplesmente fake news numa linguagem bem cibernética e atual para nós, mas precisamos anunciar. Nós somos arautos do Evangelho. Arautos do Evangelho significa aqueles que são anunciadores da boa nova. Padre, como é que eu anuncio o Evangelho? Como é que eu anuncio a boa nova? Às vezes pensamos que é algo muito distante de nós. Por exemplo, ontem na nossa festa, sexta-feira na nossa festa, nós fomos anunciadores também da boa nova. À medida em que nós mostrávamos para as pessoas que não são do nosso rebanho paroquial, se assim nós podemos dizer, como diz o Evangelho, que não são da casa de Israel, por exemplo, nós testemunhávamos isso servindo ao Senhor com alegria. Por exemplo, nós estávamos na nossa festa externa, onde nós estávamos ali, exceto músicos, assim podemos dizer, mas todas as outras pessoas que estavam servindo ali, seja na sua barraca, seja na cozinha, seja em preparação da nossa festa, todos estavam servindo com alegria, porque a alegria é esse fruto que causa dentro de cada um de nós esse desejo de colocarmos a nossa vocação à disposição daquele que é o nosso Deus, que é o nosso pastor e que faz de nós o seu rebanho. Irmãos amados, irmãos queridos, servir ao Senhor com alegria.
E à medida que vamos servindo ao Senhor com alegria, nós vamos entendendo o Salmo, a segunda leitura, que diz assim, meus amados irmãos e irmãs: dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa, pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por cada um de nós. Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, nós precisamos ser anunciadores desse amor. Amor de um Deus que livremente se entregou por cada um de nós, que nos ama, este amor que nos escolhe, este amor que faz aliança conosco todos os dias. E é sobre esse amor que o Senhor deseja que levemos uns aos outros, que a nossa vida seja a expressão do amor do Senhor verdadeiramente, que habita em cada um de nós. Se nós estamos aqui, é porque nós acreditamos verdadeiramente que Cristo morreu por cada um de nós, nos amando, ressuscitou e nos faz também ser sinais do seu amor. Irmãos, não tem coisa melhor do que olharmos para outras pessoas na nossa vida e percebermos verdadeiramente que Cristo ressuscitou. Aleluia. Por fim, meus amados irmãos e irmãs, nós temos o Evangelho, que é o coração da liturgia. Eu queria ficar no início do Evangelho, que traz ao nosso coração uma segurança de que nós não fomos abandonados pelo bom pastor. Meus amados irmãos e irmãs, é tão bom quando, por exemplo, a gente conversa com alguém e nós percebemos que a pessoa está totalmente voltada para cada um de nós, quando esta pessoa está verdadeiramente com o seu coração nos dando a total atenção, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, o Evangelho de São Mateus capítulo 9, que diz assim: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas. Apenas esse verso do Evangelho daria um retiro para nós. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas. Meus amados irmãos e irmãs, a palavra compaixão vem de uma palavrinha que certamente o nosso coração já escutou aqui na nossa comunidade. Essa palavra é do grego esplantosomai, que significa, meus amados irmãos e irmãs, este amor visceral, este amor das suas entranhas. Esta compaixão não é pena de nós. Quando Jesus ele olha para a sua comunidade, quando Jesus ele olha para as multidões, Jesus ele não só olha com um olhar panorâmico, onde, por exemplo, estou olhando aqui todo mundo. Jesus ele não somente olha, mas ele vê, ele é capaz de ver o coração de cada um. Jesus, para o Senhor, nós somos indivíduos. Para o Senhor ele nos olha com um olhar de amor e de predileção. Quando a Bíblia diz para nós que Jesus olhou com um olhar de compaixão, não está dizendo que Jesus olhou com um olhar de peninha. Pena que às vezes nós sentimos, por exemplo, coitado, vemos um cachorro na rua com perna quebrada, vamos lá, vamos comprar uma ração, vamos colocar ali para ele, e depois a gente nunca mais vê aquele cão. Não, quando Jesus ele olha para nós com compaixão, a palavra compaixão significa isso, esplantosomai, que significa esse amor visceral. O Senhor ele nos olha e ele, olhando nos nossos olhos, ele percebe o abatimento e o cansaço. Talvez não o cansaço físico, porque o cansaço físico daqui a pouco você deita um pouco mais tarde, descansa e logo revigora as suas forças. Mas o Senhor ele olha o abatimento e o cansaço da nossa alma. Há momentos em que nós estamos enfrentando situações difíceis e de provações, que o nosso coração fica tão apertado que parece que nós estamos arrefecendo, que parece que a nossa fé vai diminuindo, que parece que nós não temos mais aquele ânimo que tínhamos, porque nós somos provados e tentados nas nossas situações, na nossa vida. Ora, meus amados irmãos e irmãs, o Senhor ele nos trouxe aqui nesta Santa Missa para olhar para nós. O Senhor ele nos trouxe aqui para dizer para você e para mim o quanto ele se compadece de você, o quanto ele é capaz de, com o seu olhar, penetrar o mais íntimo da nossa alma e nos fazer fortalecer mais uma vez. Meus amados irmãos e irmãs, se alguém hoje se encontra, assim como no Evangelho, se alguém hoje
se encontra abatido, se encontra cansado, se encontra fatigado, que hoje o Senhor, olhando para você, que Ele possa revigorar e reanimar o seu coração, porque nós temos muita coisa pela frente. Amém, queridos? Não tem ninguém aqui morto vivo, não. Nós temos muita coisa pela frente ainda. E, meu amado, meu querido irmão, não chegamos ainda no final da vida, e nem quando chegamos, já visitei pessoas que já estavam no leito de um hospital, já na iminência de partir desta vida para a eternidade, e ainda assim, com todo o vigor. Meus amados irmãos e irmãs, que essa palavra hoje nos encha de vigor, que esta palavra hoje revigore as nossas forças, nos coloque de pé, porque a gente sabe que onde o nosso pau aperta, sabemos que às vezes nós passamos por situações e até mesmo por perdas. Porém, meus amados irmãos e irmãs, hoje o Senhor só deseja lembrar que nós temos uma missão, e a missão que Ele tem, mas antes disso eu vou voltar naquilo que Ele disse para nós. Vendo as multidões, se compadeceu delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Meu amado irmão, meu querido irmão, hoje nós não precisamos mais olhar para o Senhor. Desculpa a comparação. Já viu aquele cachorro abandonado, que parece que não tem mais dono, que o dono abandonou no meio da estrada? A gente às vezes vê isso na televisão, e que o cachorro não sabe muito para onde ir. Meus amados irmãos e irmãs, a ovelha, quando ela se sente sem pastor, ela pode até mesmo cair no abismo, mas nós temos um pastor. Amém, queridos? E esse pastor a cada dia vai apacentando o nosso coração, e Ele nos dá uma missão hoje, mas Ele diz assim: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que significa a palavra messe? Não um jogador que nós conhecemos, não, tá certo? Messe, aqui nas Sagradas Escrituras, meus amados irmãos e irmãs, significa colheita, significa os frutos que estão prontos para serem colhidos. Que bonito, gente. O Senhor, Ele nos olha como mestre, ou seja, como frutos que já estão prontos para serem colhidos, mas que os trabalhadores são poucos. E aí, diante disso, Ele vai dizer para nós, Ele vai falar sobre o chamamento, a vocação daqueles dos 12 apóstolos. Eu não sei você, mas enquanto eu proclamava esse evangelho, eu me sentia aqui diante dessa palavra, o Senhor também chamando o meu nome, assim como chamou Mateus, assim como chamou Pedro, e eu fui lendo este nome, fui proclamando esta boa nova, e fui lembrando da característica de alguns aqui. Meus amados irmãos e irmãs, o Senhor, Ele não chamou aqueles homens enganados, não. Quando o Senhor chamou, quando o Senhor escolheu aqueles homens, o Senhor sabia exatamente da característica de cada um. Sabia que um iria trair, sabia que o outro iria negar, sabia que alguns iriam abandonar no momento que ele mais precisasse. Meus amados irmãos e irmãs, o Senhor, Ele não trabalha com ideais, mas Ele trabalha com aquilo que de fato é. O Senhor, quando te chamou, o Senhor te chamou com todas as suas características. É claro que quando nós nos colocamos nas mãos dele, Ele vai aparando as nossas arestas. Por exemplo, eu acredito que com 36 anos, eu não sou o Roberto de 9 anos atrás, por exemplo, como no início do ministério sacerdotal, porque o Senhor, Ele vai moldando a gente, o Senhor, Ele vai lapidando o nosso coração, e Ele nos chama a cada dia. Ouvimos na semana passada, irmãos, a vocação de Mateus, este homem que era um cobrador de impostos, que ele tem que meter por perto, e no final das contas, é Jesus que nos chama e senta ali na mesa com Ele, mesmo sabendo que Ele defraudou, roubou muitas pessoas, e diante disso o Senhor, Ele olha o coração, e quando o Padre estava dizendo sobre quando nós abrimos o nosso coração, Ele nos torna propriedades dele. Ninguém permanece o mesmo quando a voz do Senhor ressoa verdadeiramente no coração. Podemos até errar, escorregar, mas a voz do Senhor vai nos alimentando, vai nos fortalecendo. Por isso, meu querido irmão, olha o que o Senhor diz para nós. Ele nos dá as seguintes recomendações e assim vamos terminando esta pregação. O Senhor diz assim para nós, meus amados irmãos e irmãs: deu-nos poder para expulsar os espíritos
os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. O Senhor nos deu o poder para expulsar os espíritos maus. Amém, queridos? Amém? Aqui não significa, claro, num contexto muito teológico, aqui o Senhor está falando sobre o exorcismo dos apóstolos, né? Aqueles que têm o poder, a graça. Mas olhando para a nossa vida, não tem ninguém aqui exorcista, por exemplo. Mas o Senhor nos deu poder para expulsar os espíritos maus. Irmãos, quantas vezes, olha para o Papa, quantas vezes a gente dá acesso aos espíritos maus quando a gente, por exemplo, começa uma fofoca. Quando a gente olha para o outro e começa a julgar o outro. Quando a gente fica olhando a vida do outro e esquece de tomar conta da nossa própria vida. Quando a gente fica, mas por que fulano ganhou isso? Por que fulano está fazendo isso? E você olha para a sua própria vida e pergunta, Senhor, eu tenho pecado tanto dentro de casa, conserta a minha vida. Isso é o relógio dos espíritos maus. Isso é permitir que o diabo haja. E a palavra diabo significa divisor, aquele que divide, aquele que separa. E precisamos ter cuidado, hein? Porque podemos também, nós dentro da nossa própria igreja, ser discípulos do demônio do diabo. Por isso nós precisamos estar atentos. Precisamos, com toda vocação à santidade, buscar permitir que a voz do Senhor ressoe dentro de cada um de nós. Meus amados irmãos e irmãs, como é triste a gente ver, por exemplo, uma comunidade, uma pastoral dividida, onde, vou dizer entre aspas, tá? Vou dizer entre muitas aspas, várias aspas, onde parece que às vezes um dia, ao invés de vencer o bem, vence o mal. Sendo que nós já sabemos que o bem sempre irá vencer o mal. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, ou melhor, hoje parece que o mal vence o bem. E nós bem sabemos que o bem sempre vai vencer o mal. Por isso, meu amado, meu querido irmão, o Senhor deu o poder para você, poder de expulsar o mal, como diz aqui o Evangelho. Deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus. Para como eu expulso o espírito mau? Se alguém está me distanciando do coração de Deus, se alguém está me levando para um outro caminho, eu me distancio dessa pessoa. Se alguém tem ao meu coração para dizer alguma coisa que venha defraudar ou denegrir a imagem do outro, eu me afasto dessa pessoa. Porque à medida que eu vou ouvir essa pessoa e permito que essa pessoa muitas vezes lance em mim um julgamento que a gente não tem nenhum conhecimento total daquilo, nós estamos permitindo que o espírito mal também adentre em cada um de nós. Estou sendo claro, sim ou não? Sim ou não? Isso tem que começar a partir de nós, em nós. E assim sendo, nós vamos ser homens e mulheres transformados pela graça e pelo amor do Senhor. E Ele também nos diz, meus amados irmãos e irmãs, e para curar em todo tipo de doença e enfermidade. Talvez você possa pensar, Padre, eu não sou médico, eu não sou enfermeira, eu não sou técnico, eu não sou nada, eu não sou da área da saúde. Pois bem, meu amado irmão, quantas pessoas nós podemos curar? Quantas pessoas estão com feridas na alma? E às vezes somente com um abraço, com um beijo, com um carinho, com uma atenção, a gente também pode curar. Quantas vezes nós buscamos dar atenção a pessoas? É muito fácil a gente fazer caridade, é muito fácil a gente comprar alguma coisa e levar no orfanato, levar no asilo, mas e as pessoas que estão do nosso lado? As pessoas que estão próximas de nós? Os nossos irmãos, pais, irmãos, biologicamente falando. É muito fácil de fazer caridade fora. E as pessoas que estão aí do nosso lado? Eu tenho que buscar procurar também as enfermidades dessas pessoas. O Senhor nos deu essa palavra, poder. Essa palavra aqui, poder, nas Sagradas Escrituras, não significa ser autoritário. Mas o Senhor nos deu o poder para servir, para nos colocarmos a serviço do outro. Irmãos amados, irmãos queridos, o Senhor está dizendo para nós que a gente possa assumir essa palavra para a nossa vida. Ele nos deu o poder de expulsar os espíritos maus, de curar as enfermidades dos outros, as doenças. Talvez você não possa, por exemplo, como médico, por não ser médico, melhor dizendo, curar o câncer de alguém.
você pode acompanhar essa pessoa por uma radioterapia. Certamente você vai passar por um tipo de cura também para essa pessoa. Você pode segurar na mão dela e dizer: olha, como um bom pastor segura na minha mão, eu também quero segurar na sua mão. Não tenho muita coisa para te oferecer, não, mas eu tenho aqui, ó, a minha presença, porque o Senhor, Ele me chamou, assim como chamou os apóstolos, o Senhor chamou você e a mim. Que o Senhor nos abençoe neste dia, que Ele inspire o nosso coração, que Ele nos faça cada vez mais, que Ele nos convença de que Ele deseja apacentar o nosso coração. Nós somos o seu povo, nós somos o seu rebanho. A comunidade de Jesus Divino Mestre não é o rebanho do Padre Roberto simplesmente. Daqui a pouco o Padre Roberto passa, mas nós somos o rebanho do Senhor. Que possamos permanecer unidos a Ele. E como o Padre dizia, que possamos servir ao Senhor com alegria. Ninguém aqui se sinta obrigado a servir o Senhor. Ninguém aqui se sinta servindo a Deus como se fosse um peso. Se for, pode para casa. Não precisamos. Nós precisamos de pessoas de fato que buscam servir ao Senhor com amor, com alegria. Aqui nós curamos as nossas feridas. Aqui às vezes nós olhamos para a ferida do outro e esquecemos de olhar para a nossa. Isso é muito perigoso. Porém, a gente está numa escola onde nós vamos aprender. Peçamos ao Senhor que Ele cada vez mais possa imprimir na nossa alma, no seu rosto, a sua identidade, para que as pessoas possam olhar para nós e dizer: olha lá, o povo e o rebanho do Senhor, de Jesus Divino Mestre. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e que essa canção nos ajude a rezar um pouquinho mais. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar. Ouvir tua voz e te obedecer. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais te conhecer. Sobe essa voz. Senhor, eu quero mais te entender. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face, Senhor, Tua face eu quero contemplar. quero contemplar. Olha a primeira leitura. Ouvir a tua voz e te obedecer. Vamos cantar isso. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, Senhor, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti, Senhor. Apacita o meu coração e faça aparecer os motivos, Senhor. Vamos ficando de pé. Amado Jesus, nós celebramos neste domingo, neste 11º domingo, celebramos o teu amor derramado sobre cada um de nós. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa renovar a tua aliança no nosso coração, renovar este amor um dia de um alto, de uma
cruz foi derramado sobre cada um de nós. Senhor, que possamos compreender a cada dia que nós somos o teu povo, nós somos teu rebanho. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor mesmo nos fez e nós somos teus. Assim sendo, Senhor, nós conseguiremos ser proclamadores do Cristo que ressuscitado vive e reina no nosso meio. Senhor, obrigado por olhar nos nossos olhos e contemplando também, Senhor, o nosso abatimento, o nosso cansaço, não apenas físico, mas também espiritual. O Senhor é capaz de se compadecer de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre age com muita misericórdia sobre cada um de nós. Também agradecemos a Deus por nos conceder poder de expulsar o espírito mal. Se dentro da minha casa eu tenho percebido que tem tido divisão, brigas, situações nas quais eu já não tenho mais suportado. O Senhor me deu esse poder também de expulsar pelo poder da oração, do jejum. O Senhor também me dá a graça de poder curar doentes, ou seja, feridas na alma de pessoas que às vezes não se sentem perdoadas por Ti. Meu amado, meu querido irmão, que esta semana possamos pedir todos os dias: eu quero ser semelhante a Ti. Jesus misericordioso e amoroso, com o seu sacratíssimo coração aberto, diante de jorrão de sangue e água, o Senhor possa nos tornar semelhantes ao teu coração. Que o Senhor possa fazer o nosso coração semelhante ao teu, Jesus. É o que nós pedimos nesta noite. Eu quero ser semelhante a Ti, enquanto eu te adoro, transformo em Deus. Semelhante a Ti, enquanto eu te adoro, transformo. Antes eu quero ser semelhante a Ti, enquanto eu te adoro, transformo. Só as palavras, vamos lá, eu quero ser. Eu quero ser semelhante a Ti, enquanto eu te adoro, enquanto eu te adoro, transforma-me. Toda a igreja, eu quero ser. Transforma-nos, Senhor. Transforma-nos, Jesus. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em Vós. Sagrado coração de Jesus, Sagrado coração de Jesus, Jesus manso e humilde de coração, podemos aplaudir o Senhor nesta manhã. Nós vamos